Sejam bem-vindos ao canal Sandro de Oyá. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar do reino da Lira, o inferno. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês, mente aberta, tá? Você que está chegando a primeira vez no canal, seja bem-vindo. Aqui tem uma playlist, Exus e Pombagiras, tem outra playlist, Os Reinos. Então, o vídeo ele é uma continuidade. Então, aspectos, informações que esse vídeo, para você que chegou a primeira vez, pode de repente faltar alguma informação que nos vídeos anteriores eu vou acrescentando, tá? Ou já acrescentei. Então, conforme a minha disponibilidade, eu vou montando os vídeos. No caso de hoje, o reino da Lira, ou do inferno, tá bom? Vamos lá. Toda vez que eu vou falar de um reino, ou eu vou falar de uma pombagira, de um Exu e seus médiuns, a gente entra na vibração, a gente entra na gnose, no arquétipo. Então, o nosso estado de espírito, a nossa expressão, vou falar de mim, muda, porque eu acho e acredito que é de uma grande responsabilidade se falar de coisas, principalmente religião, prática, é muito difícil você conseguir falar, expressar de uma forma que todos possam compreender, mas ao mesmo tempo que não se ofendam. Porque cada nação, cada ocultismo, cada prática religiosa vê as coisas de uma maneira, está dentro da ritualística. E isso não seria diferente no reino da Lira, ou do inferno, tá? Não seria. Então, se você for levar tudo ao pé da letra, dentro da sua religião, pode ser que tenha um aspecto diferente. Então, o vídeo, ele serve para quê? Uma reflexão, cada um com a sua crença, cada um com a sua prática, cada um com as suas experiências, cada um com as suas crenças e verdades. Então, eu não sou dono de verdade nenhuma. Eu conto aqui as minhas experiências, eu conto aqui o que dá certo para mim, eu conto aqui o entendimento que para mim foi disponibilizado, portanto, tem que ter essa mente aberta, porque eu não estou falando de uma religião e nem de uma nação, tá? Essa é a primeira parte introdutória para a gente começar. Então, quem já conhece meu canal, sabe que eu vou colocando as coisas do meu jeito, conto a história do meu jeito, porque é a maneira que eu entendo, que eu estou respeitando a todos, e a maneira que eu entendo que a maior parte das pessoas vão me compreender. Então, por exemplo, Lúcifer, Vênus, a estrela da manhã, é uma tradução. Satã, né? O adversário, é uma tradução. Então, tem vertentes que Satã e Lúcifer é um arquétipo. Tem vertentes que é uma divindade. Tem vertentes que é uma representação de várias pessoas da história, de várias outras divindades. E tem a vertente cristã, o chifre, o bode, aquelas coisas todas. Então, só por aí, você já começa a perceber que não é uma coisa fácil falar do reino da Lira. Porque, por exemplo, o inferno, para mim, não existe. Entende? Não está dentro da minha crença, não está dentro da minha religiosidade, não está dentro da minha expressão.
Eu acredito, em outras palavras mais modernas, eu acredito em dimensões, em forças densas, forças sutis. Eu creio no caos e na ordem. Eu creio na polaridade. O que é polaridade? Positivo e negativo, caos e ordem, homem, mulher, né? Polaridade positiva, negativa, enfim, dia e noite, isso é polaridade. Então, se de repente eu me expressar de uma forma que não convém dentro da sua seita, da sua religiosidade, você vai compreender que eu estou tentando passar de uma forma que todos compreendam. Ai, como você é chato, você repete muito isso. Repito, gente, porque pelos comentários eu percebo, né? Eu acabei de falar de um vídeo do Seus 7 Encruzilhadas, a pessoa perguntou, faz um vídeo do Seus 7 Encruzilhadas. Eu não consigo compreender, eu tenho dificuldade, então eu tenho que repetir várias vezes algumas coisas. Para quê? Para que eu sinta segurança na informação que eu estou transmitindo. Olha como eu vejo. Gente, está tendo obra aqui na rua, e se eu não fizer o vídeo, esperar a obra acabar, não vai ter vídeo nunca mais. Então tem que fazer com barulho mesmo. Por exemplo, o candomblé. Existe o Exu Orixá. Exu Orixá. Aí, os nossos guardiões, as nossas entidades, receberam o nome de Exu. Mas não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Um Exu é divindade e o outro Exu, Pombagira também, é uma pessoa que viveu, morreu, virou um espírito e foi lá para o reino de Exu e de Pombagira. Então, nós incorporamos esses nomes de outras tradições, de outras culturas, de outras ritualísticas. Tá certo? Tá errado? Não tá certo, não tá errado. Nós precisamos de nomes. Nós precisamos de nomes para poder expressar alguma coisa. Então, quando a gente fala inferno, tá? A primeira expressão que vem é aquela coisa cristã, né? Do diabo, do mármore do inferno, do enxofre, das fezes, ou da coisa congelada, fria, ou fogo subindo. É isso. É isso. Aí tem pessoas dessa vertente. Então, nós adotamos e nós incorporamos. Quando a gente fala do reino da lira, que eu não vou ficar falando lira e inferno. Quando a gente fala do reino da lira, por exemplo, é que está mudando tantas coisas que nem eu sei mais. A maior parte da Umbanda é cristã, vamos colocar assim. É cristã, né? O Pai Nosso, nossa gira está fechada com Deus e Nossa Senhora, tem um lado cristão. Então, possivelmente, esses médiuns, eles acreditam no inferno cristão. Provavelmente. Então, o que eles falam? O nosso Exu, não estou dizendo que é todo mundo, gente. É o que a maior parte das vezes eu escutei dizer. Aprendi, vi. O nosso Exu aqui na Umbanda, ele é batizado. Então ele já é um Exu evoluído. Ele aceitou Jesus. Então, esse aspecto não é o aspecto que eu acredito, tá? Então eu passo o conhecimento. Cada pessoa vai refletir sobre o assunto mediante a sua crença. E não há nenhum problema nisso. Então, por exemplo, nós temos a vertente, a prática da quimbanda. Nós temos a quimbanda luciferiana. As divindades deles não tem nada a ver com o orixá. Nós temos a quimbanda satanista. As entidades deles não tem nada a ver com o orixá. Pode ser que tenha casas que agreguem? Sim, podem. Eu sou quimbandeiro, mas eu cuido de Omulu, eu cuido de Ogum. Lógico que sim. Aí vocês começam a perceber como é profundo,
como é delicado. Tem outra vertente também de Quimbanda que não cultua a raiz afrodescendente, né? Então, os deuses deles, por exemplo, as divindades, é Lúcifer, Paimon, Astarote, eu gosto de falar Astarote, Lilith. Esses Exus e essas pombagiras ou se adaptam, ou se encaixam, ou é o que tem para o dia de hoje, eu não sei responder. Cada Exu e cada pombagira responde por si mesmo, tá? Mas eu cultuo o Exu na sua forma bruta, na sua forma sem lapidação, na sua forma que eu acredito ser a verdadeira essência dele, tá? E eu acredito que Exu, ele vai transitar por todos os lados, por todos os caminhos, tanto de cima como de baixo, conforme a necessidade. Mas o que eu tenho certeza que Exu e pombagira não são submissos ao homem e muito menos à religião. Isso eu tenho toda certeza. Exu e pombagira não são entidades submissas. Eu dei uma galinha para pombagira. Ela é obrigada a fazer isso. Duvido. A gente, como sacerdote, a gente faz a oferenda, a gente faz a entrega, a gente dá as obrigações, mas a gente tem que esperar ser agraciado pelas entidades, pelo Exu e pela pombagira. O ritual, ao meu ver, ele tem que funcionar. Não pode ser assim, vamos ver o que vai acontecer. Ao meu ver. Então, quando eu bato para o meu Exu, eu bato para a minha pombagira, essa é a minha fé. Mas eu também sei que vai depender dele querer fazer ou não aquele trabalho, aquela magia, aquela limpeza. E dentro desse contexto, ou eu pergunto diretamente para ele, ou eu pergunto diretamente no jogo com ele. Porque daí eu vou ter uma informação, mais ou menos, não vai dar o resultado que você quer, mas você tem que começar por aí. Tudo isso, vocês já começam a perceber que é uma situação infernal. Não é as várias religiões, as várias crenças, as várias práticas. Isso dá confusão, isso dá briga, isso dá eu concordo, eu não concordo, isso dá adversários, isso dá a luz de Lúcifer, que vai fazer você buscar o conhecimento, abrir sua mente, sua sabedoria e sair das amarras e das correntes que te prendem. Então, cada vertente vai trazer a sua egrégora e a sua força. Mas até aqui já começa a perceber que é um aspecto que, quando está fora de controle, é infernal. Para mim, tá? Seu Zé Pilintra, os malandros, os ciganos, ciganos não em geral, porque tem vertentes de ciganos que nem fazem parte da nossa religião, né? Faz parte de outro tipo de ocultismo, esoterismo. Mas vamos colocar os ciganos. Tudo que está envolvido com música, com dança, por exemplo, seu Zé Pilintra, é a sobrevivência mediante uma comunidade onde tem desafios diários, com várias formas e situações, onde o seu Zé Pilintra ele tem que lidar com a malandragem, com o dinheiro, com as oportunidades, com abrir caminhos, com a proteção, fechar corpo. Os ciganos, o caminho, o ler a sorte, enfim. Mas nós temos, por exemplo, os Exus e pombagiras, que eu falo que são nomes compostos, conjugados. Maria Padilha do Inferno. Tem. Então ela é uma Padilha, e ela é do reino da lira, para mim, que é o reino do inferno, tá? Que não é o inferno católico, eu tenho que falar bem isso toda hora, tá? Bom, nós temos outras entidades que vão ter esses nomes, seus 7 encruzilhadas do reino da lira. Tem. Então, a pessoa me pergunta assim, nos comentários,
Ah, seu Zé Pilintra é do Cruzeiro ou é da Lira? Gente, tem que perguntar diretamente para a entidade. Sabe por quê? A gente não pode falar pela boca da entidade. A gente não pode afirmar, sabe? A entidade que tem que dizer, o guardião, a pombagira que tem que contar o enredo dele, né? Então, eu não posso afirmar que não existe, estou dando um exemplo, tá? Que não existe seu Zé Pilintra do Cruzeiro, que não existe seu Zé Pilintra das 7 Encruzilhadas. Eu afirmar uma coisa dessa jamais, porque eu sei que para o plano espiritual tudo é possível. É a nossa mente, é a nossa forma limitada, religiosa, que prende a gente, para a gente aceitar as coisas. Quem somos nós, meros mortais, para dizer que o Exu tem que ser daquele jeito? Então, o que o reino da Lira ensina, principalmente? Ensina que você é o único e totalmente responsável pelas coisas que você faz e pelas opções, pelos caminhos que você escolher. Se você quer vencer, a opção é sua. Se você for derrotado e cair, a opção é tua. Como assim, Sandro? A opção é... Porque o reino da Lira é esse inferno que todos nós carregamos dentro de nós. Todos nós. Eu não conheço ninguém que não tenha desafios, eu não conheço ninguém que não tenha uma tristeza, uma depressão, um objetivo, uma frustração, tudo isso ao longo da vida. Nós temos momentos que nós estamos melhores e nós temos momentos na vida que estamos mais atacados, mais chateados, mas esse inferno, ao meu ver, é o inferno interior. É os nossos desafios, são as nossas escolhas, que quando a gente esquece que essas sombras, que essa escuridão, que esse inferno sai de nós mesmos. A nossa vida passa a ser um inferno mediante as nossas escolhas, as nossas opções e aos nossos desejos. Mas a gente também sabe, lembra sempre das duas polaridades, tá? Então tudo que eu falar de bom nesse vídeo do Reino da Lira, do Exu e da Pombagira, porque o Exu e a Pombagira tiram o inferno da gente. Tira, mas coloca. Porque se essa força, se essa energia bruta, se essa essência de Exu, na sua verdadeira expressão, decidir fazer ataque, tudo que eu estou falando de bom, é óbvio que faz ao contrário. É óbvio. E quem sou eu para dizer como a casa, como os sacerdotes ou como os médiuns vão lidar com essas energias? Não sei, porque cada um cuida da sua própria vida. É isso, essa é a verdade. Então, o que a gente tem que procurar com esses guardiões? Na minha opinião, eu tenho que aprender com eles para que eu não seja vítima de mim mesmo, para que eu entenda as minhas sombras, para que eu entenda as minhas dores, para que eu entenda as minhas dificuldades, para que eu entenda o meu caminho financeiro, para que eu entenda meu caminho amoroso, para que eu entenda e reconheça aquela vibração, aquela energia, aquela situação que melhor se encaixa a todas as coisas que eu almejo dentro da minha experiência humana, mas, acima de tudo, dentro da minha capacidade emocional e intelectual, uma vez que o inferno, o maior de todos os infernos, vem da nossa mente, vem do nosso emocional, vem dos nossos fracassos, das nossas derrotas, da nossa autoestima, da nossa visão de mundo. Enfim, tudo isso é emocional, é um inferno. Então, amores, o que o reino da Lira representa para mim, né? Representa para mim a expressão de todas as formas e práticas ocultistas.
seja ela dentro da quimbanda, da umbanda, do candomblé, voodoo. É uma expressão desse Exu e dessa pombagira de uma maneira muito intensa, muito energética. Portanto, se é uma força muito densa, ela está relacionada ao quê? Ao caos. Esses Exus e essas pombagiras estão relacionados ao caos. Caos em todas as suas instâncias, em todas as suas dimensões. Por quê? A partir do momento que alguém caiu do abismo e desceu na vida, desceu emocionalmente, perdas e aquela coisa toda, somente essa força do caos pode ser a luz para tirar aquela pessoa das trevas. Por quê? As trevas, esqueça esse negócio de Bíblia, gente. As trevas que eu estou falando é aquela coisa interior, aquela dor, aquela perda. Então, são energias que lidam, que trabalham o caos, ou para pôr ou para tirar. Depende daquelas coisas todas que eu já falei. Então, são especialistas, são profundos, são emocionais, são intensos, são bravos, são exigentes. Até mesmo porque, eu vou entrar isso lá na frente, mas você imagina uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente, que já não escuta ninguém e nem mesmo os remédios podem estar fazendo efeito, tá? O que acontece? Você acha que a pombagira linda, dançarina, fofinha, amável, vai dar conta de colocar na cabeça dessa pessoa que ela pode mudar se ela quiser? Então, quando chega esse Exu e chega essa pombagira, eles têm esse entendimento, eles têm essa compreensão, tanto na parte consulta, como na parte ritualística, como na parte de magias, seja essas as vertentes quais forem, mas é uma capacidade que requer que sejam, né, Exus e pombagiras de muito, muito poder, porque eles vão lidar com o caos, justamente para esse caos se transformar em quê? Em ordem. Em ordem. E tudo se fez novo. A ordem. E é um processo doloroso, é um tratamento. É um tratamento espiritual, é um tratamento que requer aceitação, é um tratamento que requer sair de cima do muro, é um tratamento que requer sair da caixinha, não ficar engessado, é um tratamento que vai depender exclusivamente de você. Então você é responsável por todas as coisas que acontecem na sua vida. É assim, dessa forma mais simples que eu encontrei, de mostrar para vocês a expressão desse Exu e dessa pombagira, do inferno, da lira, tá bom? Para que eu consiga me fazer compreender, eu vou tentar usar a vertente inferno nesse momento, mas pelo lado cristão, tá? Para vocês compreenderem como a maioria de nós, desde que fomos criados, né, a forma que fomos criados, a gente conheceu o diabo, o chifrudo, o capiroto, né? Então vamos lá. Os prazeres não são permitidos. Te leva para o inferno. Aí, olha que profundidade, como vai mexer em crenças. Então você não pode ter prazer, você não pode se expressar, você não pode fazer suas escolhas, você não pode ter suas opções? Sim, você pode tudo. Tudo tem uma causa e um efeito. Tudo que você decidir exige uma responsabilidade sua com as suas escolhas. Mas lembrando que nessa escolha, tudo pode dar certo. Mas tudo que acontecer de ruim ou de errado,
ou de coisas não agradáveis, a responsabilidade é tua. Você vai ter que lidar com esse inferno, tá? Então, esse é o inferno. O inferno é aqui. Nós estamos nesse plano, nós estamos nessa terra para ter as experiências humanas. Porém, nós somos castrados para quê? Para que, como as formiguinhas, a gente tem que viver somente para o trabalho, construir casa, criar família, porque esse é o correto. E se de repente você quer viver, você quer ser uma pessoa solteira e não quer ter filhos? Então, para muita gente, isso não é bíblico, vai para o inferno, porque você tem que crescer e procriar, mas não pode ter prazer. Então isso ainda é muito mais profundo do que eu coloquei, mas vai exigir de cada um a reflexão a respeito, porque eu não quero parecer que eu critico e muito menos que eu estou abençoando. O inferno é de cada um. Faz sentido? Quando nós fazemos nossas escolhas, quando nós vamos buscar aquilo que tire a gente do nosso inferno, o que acontece? O nosso entorno, ao redor da gente, as pessoas vão acusar, as pessoas vão criticar. Então, se você não compreendeu que você vai para o inferno, eu vou utilizar outra ferramenta até você se convencer de que você não é uma pessoa boa, que você não é uma pessoa digna, que se o tijolo caiu foi porque você transou demais, se você quebrou o pé foi porque você desejou algo que não podia, enfim. Essas coisas, tudo de ruim que acontece é o diabo e tudo de bom que acontece é Deus, é uma coisa religiosa que é impregnado em todos nós, desde que nascemos. Mesmo que a nossa família não venha da cultura cristã, né? Mas na escola, na roda de amigos, enfim, nós temos contatos direta ou indiretamente com pessoas e temos que respeitar a todas as pessoas, a todas as suas vertentes. Como aqui no canal eu falo de ocultismo, dos guardiões e dessa espiritualidade, eu também estou expressando a minha maneira de ver, a minha experiência, porque para a minha vida foi libertador. Eu busco o quê? O que me tira da minha escuridão, da minha sombra. Eu não faço parceria com nada que me vampirize, que me diminua, que me faça viver o inferno, tá? Porque isso para mim não tem o menor sentido. Então tem um ditado que diz: não durma na canção do mundo para que você não acorde em um pesadelo. Então, realmente são poucas coisas que me seduzem, que fazem meus olhos brilharem. Por quê? Eu entendi os meus valores. Eu entendi o que é bom para mim. Eu entendi quais são as escolhas que agregam e que acrescentam. Toda e qualquer coisa que tira a minha paz, eu descarto. Nossa, Sandro, como você é ruim. Não. Foi o meu equilíbrio. Tirou a minha paz, tirou o meu sossego, tirou eu da minha logística, da minha ritualística de vida. Ou eu me afasto, eu não quero, eu não me submeto. Por quê? Eu sei que aquilo vai virar um inferno. As pessoas, elas querem levar a gente para o inferno delas. E isso é muito claro logo que você começa a ter uma amizade, um romance, um relacionamento, uma expressão de qualquer outra coisa, e você começa que a coisa começou a ficar esquisita. A coisa começou a ficar esquisita. Você não precisa ser médium, você não precisa ser vidente, intuitivo, para saber que aquilo, para você, não vai funcionar. Para você, não vai servir.
e serve, de repente, para a grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas adorariam estar no seu lugar, mas para você aquilo não serve. Então isso é uma grande descoberta, é uma libertação que esses Exus e essas pombagiras maravilhosas trazem para nós. A libertação. E daqui a pouco vai fazer muito mais sentido. Que aí eu começo a descer o abismo. E eu vou chegando lá, vou mexendo. E você daí vai refletindo. Então vamos lá. Então lembra que nós somos responsáveis por todas as coisas e pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis por esse inferno ou não, tá? E eu não estou falando de demanda, eu estou falando de vida, de expressão, de dia a dia, de autoconhecimento, tá? É disso que se trata, é disso que eu estou falando. Então, um exemplo. Aquele adolescente, ele bebe. Daqui a pouco, o grupo dele, somente aquele grupinho é formado só de outros que também gostam de beber. Aí agora, ele já está mais adulto e desenvolve, exemplo, e desenvolve o alcoolismo, tá? Aí ele casa, aí ele começa a ter filhos e o álcool presente. Daqui a pouco ele começa a destruir a vida da família, começa a destruir tudo. Daqui a pouco ele já entrou em outro estágio, porque ele já perdeu a família. Estou inventando história aqui. Já perdeu os filhos e ele começou o quê? Se autodestruir. Porque agora ele já está com outra idade, provavelmente já está perdendo saúde, provavelmente as pessoas têm ranço, porque tem medo. Tem medo da agressividade, tem medo da violência, tem medo de escândalo, tem medo de um monte de coisa. Isso não é um inferno? É um inferno. Isso não é uma coisa para essa pombagira e para esse Exu fazer esse trabalho, esse tratamento espiritual? Sim. Ninguém está desmerecendo os tratamentos humanos, médico, psiquiatra, essas coisas. Ninguém. Aqui o canal aqui não é de psiquiatra. Então tá. Só que quando a pessoa deseja, quando a pessoa quer essa mudança, ela vai ter que querer. O passado, aquelas coisas todas, ela vai ter que ter a capacidade de ressignificar tudo aquilo na cabeça dela, porque apagar não vai conseguir. Então, a partir daquele momento, ela vai começar a agir de uma forma mais amorosa, mais cuidadosa, mais carinhosa com ela mesma. A hora que ela começa a ser uma pessoa boa para ela mesma, o amor próprio, o autocuidado, aí as novas coisas vão acontecendo. Mas uma vida inteira bebendo não vai resolver de um dia para o outro. Existe abstinência, existe muita coisa dentro desse processo. O porquê que eu citei esse exemplo de uma doença emocional que envolve o alcoolismo? Por quê? Se você vai para o lado cristão, se beber, vai para o inferno. Se transar, vai para o inferno. Se passar batom, vai para o inferno. Se usar saia, não sei o que, vai para o inferno. Então, o que a gente entende com isso? Que a falta de equilíbrio, a falta de saber até onde a gente pode ir, até onde a gente pode chegar, é uma coisa que somente nós mesmos podemos dizer para nós. Não é o outro, não é o Sandro, não é ninguém. É nós que temos que ter a capacidade dessa realidade e optar por esse inferno, por esse caos, por esse abismo, ou optar em uma vida equilibrada, porque as dificuldades sempre vão existir. Eu continuo batendo na tecla que o inferno mora dentro da gente. Eu continuo batendo na tecla do nosso estado emocional. E eu continuo batendo na tecla, né, que o médico e a médica especialista de caos de profundeza é esse tipo de Exu
e esse tipo de pombagira. Então você imagina uma pessoa extremamente depressiva, que perdeu o gosto pela vida, que nada mais faz sentido. Aí ela pega uma pombagira cigana, tá? Do reino da Lira, de repente ela nem dá o nome do reino, né? Mas é uma pombagira do reino da Lira, não importa qual seja. E essa mulher começa a sair, começa a fazer novas amizades, começa a dançar, tudo de uma maneira, para não parecer preconceito, né? Para não parecer que eu sou careta. Não, é que tem que colocar. Essa pessoa começa a ganhar vida. Ela começa a ver que ela está ali morta, depressiva, oprimida por uma coisa ou por uma situação que não tem mais conserto ou que nem mais vale a pena, porque ela começou a descobrir outras coisas, outros caminhos que ela não sabia que existia e transformou a vida dela numa vida linda e maravilhosa. A cigana, seu Zé Pilintra, entende? A pombagira do inferno, o Exu do inferno, dos 7 infernos, entende? Que são nomes, mas essas entidades, elas são médicos, especialistas nesse tipo de transformação. Lembrando que sempre Exu e pombagira é transformação. Se você não permitir que nada se transforme, você não vai ter a ajuda, os caminhos de Exu. Tem que haver mudança, tem que haver atitude, tem que haver estudo, tem que haver audição. Já falei isso nos vídeos anteriores. Tem que escutar. No mínimo, todos nós temos nosso lado resistente, mas no mínimo nós temos que refletir sobre aquele assunto que de repente para nós é novo, inesperado, não é conhecido, é uma terra nova. Nós temos que refletir. Aí, se a gente tem medo, a gente coloca o dedinho, depois coloca o pé, depois coloca a perna, vai entrando devagar, não se joga, porque de repente se joga ali na cachoeira, tem uma rocha, entende? Então a gente tem que ter esse entendimento de time, de reflexão, de os limites do outro, porque você pode ser atacado, você pode ser uma pessoa mal vista ou mal querida, porque você está invadindo uma intimidade, uma privacidade, um local que não te convidaram. E quando a gente faz isso, a gente cria esse inferno, a gente cria essa situação, a gente é mal visto, as pessoas fazem uma interpretação de nós conforme a capacidade cognitiva delas, as pessoas se tornam afrontosas, elas acham que a gente tem a obrigação de aceitar porque ela está pedindo ou não. Mas quem é que deu a liberdade? Quem é que deu a permissão? Nós. Então, tenta ver essas coisas, esses aspectos infernais, mais voltados para esse lado emocional, comportamental. E como esse inferno é tão poderoso na mão desse Exu e dessa pombagira. É muito profundo. Eu decidi procurar alguma coisa que me desse prazer. Não importa, dinheiro, trabalho, amor. Eu decidi procurar alguma coisa que me desse prazer. E eu, por não ter esse entendimento, por eu não ter esses limites, por eu não ter um plano estratégico, por eu não ter tido a permissão, quando envolve outras pessoas, porque tem as coisas da nossa vida, a gente é que decide. Mas vamos colocar que seja uma permissão, que você depende de uma outra pessoa aceitar quando se trata de um relacionamento. Você não decide sozinho. A frustração, a decepção, o terror, a perseguição, o arrependimento gera o quê? Uma autopunição. Aí essa pessoa começa a se punir, essa pessoa começa a se isolar, essa pessoa começa a dizer aquelas crenças limitantes,
das pessoas das terapias quânticas, né? Homem não presta, mulher é tudo igual. E aí você tem que encontrar emocionalmente uma boa resposta para você dizer assim: ah, a culpa disso não é minha. Eu fui vítima. Não, eu fui vítima. Eu fui vítima, eu não contribuí em... As pessoas são muito ruins. Então, essa autopunição, essa degradação de você mesmo é um inferno. Então, o que vocês estão aprendendo com o reino da lira, com o reino do inferno? A parte essência, a parte profundeza, a parte emocional. Então, vocês aprendem com isso para quem você vai bater sua vela caso você passe por um perigo, por uma necessidade, por alguma situação. E o reino da lira, ele meio que se trunca com outros reinos. Não dá. O reino da lira é um nome. É um nome. Como eu disse no início do vídeo, é um nome. A gente precisa de um nome para a gente entender, para fazer sentido para a gente. E esse reino da lira, esse inferno, ele também é muito importante para as pessoas crescerem, para as pessoas evoluírem, para as pessoas aprenderem seus limites, para as pessoas aprenderem a respeitar o outro, para as pessoas aprenderem a lei da causa e efeito, para as pessoas aprenderem a lei do ritmo. Então, estudo e autoconhecimento. E a prática. A pessoa que vai acumulando conhecimento, eu já falei isso, vai acumulando conhecimento e não pratica, não tem as experiências, a pessoa entra num curto-circuito também. É outro inferno. A pessoa atira para todo lado. É outro inferno. Sabe? Eu quero isso com toda a força. Tá? Se é pela força, é lei. A força que vai é a força que volta. Pode dar muito certo, como também pode dar muito errado. Ai, porque eu quero esse homem a todo custo. E o homem nem gosta de você, o homem nem vai com a sua cara, o homem nem... Você não faz parte do desejo dele. Mas eu quero. Aí solta feitiço, solta amarração e põe cabrito pra lá, cabrita pra cá e pega não sei o que, tá. Aí você consegue. Aquele homem pode, olha, 90%, eu não vou dizer 100% porque nada é 100%, mas a partir daquele momento, aquele homem vai judiar de você. Aquele homem vai transformar sua vida no inferno. Ele não está vivendo a verdadeira vontade dele. Ele não está, e você tem que pagar esse preço. A força que foi é a força que volta. É a força que volta. Entende? Porque a gente esquece que a ritualística, a magia, ela pega. Mas a gente também tem que lembrar que não é só a gente que tem entidade. Não é só a gente que chama o orixá, o exu, a pombagira. Não é só a gente que vai chamar Astarote. De repente, e se Astarote, exu, pombagira, decide ficar do lado mais fragilizado? E o que será que as divindades, o que será que os exus entendem como é justo? Quem deve paga, quem merece recebe. O que será? Como que eu vou saber responder isso? Jamais. Eu não vou ser mais um que vai ditar funciona assim, é do jeito que eu estou dizendo que dá certo. Não, de maneira alguma. Porque eu já vi de tudo um pouco. Eu vi que a vida não é uma receita de bolo. A gente tem que se reinventar a todo momento, a todo instante. Porque as coisas mudam. As coisas mudam. Antigamente você fazia as coisas no pilão, né? Hoje tem liquidificador, tecnologia, é Ogum. Então, se eu puder fazer minhas macumba sem o pilão, eu faço. Mas tem coisa que a minha cabeça só aceita no pilão. Então eu não vou contra a minha natureza. Então, se eu não fizer no pilão, para mim aquele feitiço não vai funcionar. Eu tenho que respeitar o que eu acredito. Eu tenho que respeitar a minha conexão. Eu tenho que respeitar o que faz sentido para mim. É isso.
Pensa, reflete. Nós temos pessoas que querem pregar na nossa cabeça, pregar na nossa vida a verdade delas. E eu não estou falando só de religião, qualquer coisa. Então, pregar as verdades dela. Quando você não se permite a incorporar aquelas crenças ou aquela situação, a pessoa faz você acreditar quando você se permite. A pessoa faz você acreditar que você está em pecado. E você acha que isso é uma coisa simples, mas isso destrói a vida de uma pessoa. A pessoa que vive no pecado, né, mental, pregado, embutido, imposto, enfiado, amarrado, engessado, essa pessoa que está nesse pecado produzido, induzido, essa pessoa vive no inferno. Porque ela não se permite, vira uma pessoa medrosa, fica com medo de ir para o inferno, fica com medo de ser atacado, se torna preso, limitado, gado, enfim, se torna um tanto de coisa. É outro aspecto que não é individual. Isso é um aspecto para a pessoa refletir, é autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Será que eu tenho isso? Ah, não, isso eu não tenho. É isso. Aí, o diabo te aprisionou no seu pecado. Aí eu faço a pergunta. Você tinha, antes dessa história, uma vida, agora de tanto pecado você não tem mais vida. É isso? Tá. Naquele momento que você não entendia o que você fazia como pecado, nem que você iria para o inferno, você estava feliz? Tá. Agora que você tem medo de ir para o inferno, que você já não sai, não passa batom, não namora, não faz sexo, não se permite a tomar uma cervejinha, não se permite sair no carnaval porque é pecado. Aonde que está o inferno? Individual. Quem está preso, na verdade, é o inferno. Isso é uma autorreflexão, não é individual. É individual. Né? Isso não é uma regra coletiva, mas existe. Existe. Mas como que isso entra? Então, utilizando a linguagem dos pastores, o diabo te mostrou a alegria, o diabo te mostrou o homem mais bonito, a mulher mais bonita, o diabo te mostrou uma mesa farta de alimentos. O diabo, ele está te seduzindo e depois ele vai te jogar no mármore do inferno. Porque o diabo pode ser o diabo inventado, pode ser o diabo Exu, aquelas coisas todas, como eles pregam. Não estou dizendo que são não, tá? Estou dizendo do pastor. Então, gente, uma pessoa que me oferece uma boa vida, saúde, disposição, beleza, mesa farta, eu não estou vendo o diabo nisso. Eu não estou vendo o diabo nisso. Eu não estou. Por quê? Se você ficar trancado dentro de casa, se você aceitar o que Deus te dá, aquela vida humilde, aquela vida simples, aquela vida mais ou menos, aí você vai para o paraíso. Então, isso vai de cada um. Tem pessoas que com essas coisas simples, a barriga enche. A minha não enche. A minha não enche. O que me motiva, o que me move é exatamente os meus desejos, as minhas ambições, as minhas necessidades. Todas as minhas coisas, com toda honestidade, elas são voltadas para o eu sou, para mim. Eu nunca tenho a pretensão de fazer algo para prejudicar ninguém, para tirar nada de ninguém. Não é minha natureza. Eu não quero nada de ninguém. Acredite, nada de ninguém me interessa. Nada de ninguém me seduz. Eu só gosto das minhas coisas. Ai, Sandro, como você é radical. Mas é a minha natureza. É a minha natureza. Então, na minha cabeça, a forma que eu entendi, que eu posso desejar,
que eu posso fazer todas as coisas e dentro do meu ori, da minha cabeça, desde que eu não prejudique ninguém, tá tudo certo. Eu tenho paz. Eu não estou nesse inferno. Eu não estou nessa dependência. Eu não estou nessas amarras. É isso. É a minha experiência. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando você negar a você mesma, a você mesmo, você vai conhecer o inferno. É isso. Isso é profundo, né? Quando você negar a si mesmo, você vai conhecer o inferno. Tudo isso que eu estou dizendo agora, como que você vai interpretar esse Exu e essa pombagira? Eles trabalham cada situação dessa que eu estou contando, que eu estou dizendo. As ações, as consequências e a procrastinação. Então, é muito profundo. Aí, quando a gente vai na Bíblia, Jesus fala assim, não adianta procurar lá e não adianta procurar cá, porque o reino de Deus está dentro de você. Então, olha, eu vejo uma profundidade, uma sabedoria muito grande em cima dessas palavras, principalmente quando ela é complementada com a dominação da religião. Porque como que ela é complementada? Ela é complementada assim. Haverá uma porta enorme que oferecerá prazeres, oferecerá dinheiro, dança, música, né? Mas os caminhos de Deus é pela porta estreita. Então você tem que sofrer, você tem que passar fome para passar pelo fecho da porta, você tem que se danar todinha para caber ali. Entende? É o sofrimento. Agora você começa, mas peraí, gente, estava dentro de mim ou era uma porta? Então, através dessas traduções mal feitas, através da interpretação que cada um quer ter, a pessoa vai ter a vida que merece. Faz sentido o que eu falei lá atrás? Que a pessoa escolhe a vida que vai ter? Como que de repente é pregado que tudo que é bom, que tudo que a terra pode te oferecer, que os prazeres da vida, tudo isso é um pecado? Então você, a pessoa que entende isso, ela vai merecer a miséria, ela vai merecer a solidão, ela vai merecer os problemas emocionais, ela vai merecer a rejeição social. Exemplos para refletir. Porque, gente, se fosse para a gente ter uma vida espiritual, a gente não precisava nascer com carne e osso. A gente já ia para um plano lá, sei lá, ia para Sírios e nascia lá, iluminado. A gente tem que ter a experiência da vida. A gente tem que ter a experiência das coisas. A gente tem que saber o valor das coisas. A gente tem que saber os processos de desafios, de lutas, de causas e efeitos, para que a gente se torne uma pessoa evoluída, uma pessoa melhor. Ninguém está falando aqui de bonzinho, de malzinho. De uma pessoa que se permite ser boa para ela mesma, entender o que é pecado na vida dela e entender que ela é responsável pelas escolhas dela e entender que o inferno, do mesmo jeito que o reino está dentro de nós, o inferno também está dentro de nós. Então a porta é para te fazer medíocre, pobre, derrotado, manipulado, submisso. Tá? Porque a mesma pessoa que te prega passar pela porta estreita da dor, tá lá com carro bom, com dinheiro, com as contas pagas. Gente, é marmotagem. Então, como que um Exu e uma pombagira do inferno, do reino da lira, vai libertar alguém com essas crenças? Não vai. A pessoa tem que se permitir, a pessoa tem que ter esse entendimento, a pessoa tem que refletir pelo menos no assunto. E aí, eu fico imaginando a confusão. Eu fico imaginando quando a pessoa tem todas essas crenças e por uma obra divina recebeu uma pombagira do inferno, recebeu um Exu do inferno. O couro vai comer. Esse médium vai ter que aprender.
Porque uma vez que nasceu na coroa, esse Exu tem um significado, tem um porquê, tem um motivo. Ninguém tem um Zé Pilintra por acaso, ninguém tem uma cigana do Reino da Lira por acaso, ninguém tem uma Padilha do Inferno por acaso. Ninguém. Não existe esse negócio de acaso. Eu já falei, o que cai do céu é ET, é chuva, é cometa, entendeu? A maior parte das nossas coisas aqui são mentais. E a nossa espiritualidade, ela não caiu igual um cometa porque a gente é merecedor. Não, faz parte do nosso aprendizado, faz parte do desafio que a gente teria nesse trilhar da nossa vida, ou tem, porque a gente está vivo aqui, né? Então, vamos que vamos sair da caixinha. E depois vocês não esqueçam de deixar os comentários, que a gente vai agora cada vez mais aprofundando. Eu adoro os comentários. Por quê? Porque as pessoas, os médiuns que possuem o Reino da Lira, eles são esplêndidos, eles são maravilhosos, eles enriquecem, porque são pessoas voltadas ao autoconhecimento. Então, enquanto todo mundo está achando que o reino do inferno é chifre, é bode, não. São pessoas extremamente inteligentes, buscadoras da própria verdade, buscadora dessa luz para transformar a vida dela numa vida melhor, não na vida que disseram que ela deveria ter. Então, por isso que eu amo esses médiuns, por causa dessa habilidade, dessa sacada, desse direcionamento, desse tintim. Olha, eu coloquei aqui no papel porque eu achei que eu ia esquecer. Então, na hora que eu redigi o texto aqui, eu falei assim, gente, é melhor eu ler isso. Então, o que acontece quando você tem uma pombagira, um Exu do Reino da Lira, do Inferno, né? E você tá contra. Você não tá contra ele. Você tá contra a natureza dele. Você tá contra a expressão. Não é contra no sentido, eu não concordo com você, né? É como se você tem um Exu do Inferno e tivesse sentado na igreja evangélica. É isso. Então, um é fogo, o outro é água. Aí, o que acontece? Esse médium, ele pode muito bem entrar nesse inferno cristão, e aí vai começar a ver as brigas. Esse médium vai ficar contra tudo e contra todos. Ele vai ter desinteresse em equilíbrios. Ai, que inferno ir para a escola. Ai, que inferno trabalhar. Ai, que inferno fazer isso, fazer aquilo. Ai, que inferno. Ai, que inferno. E a pessoa não se deu conta que não é o poder do Ofó é incrível. O Exu e a pombagira já é incrível, de tão poderoso que eles são. Mas, mais incrível ainda, é a pessoa não se dar conta que ela mesma está amaldiçoando todos os processos dela. A escola, o trabalho, o casamento, que inferno, que inferno, que inferno. Aí, cadê o tal de paraíso? Cadê as escolhas? É uma maldição que a pessoa mesma está se jogando, se colocando. Como será, porque eu não vou saber responder isso, que esse Exu e essa pombagira vai olhar essa situação? Não faço ideia. Não faço ideia. Mas deve ser um tornado de loucuras na cabeça desse médium. Deve ser. Olha, eu aprendi assim, lá atrás, no século passado, que existia a magia branca e a magia negra, né? A magia branca era o amor, a paz, a felicidade. A magia negra a destruição, os ataques. Gente, depois a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo as experiências, a gente vai vendo que o quanto é necessário invocar determinadas divindades
entidades ou arquétipos ou egrégoras para tirar alguém de uma situação muito terrível, muito difícil. Então, por exemplo, os católicos não viram lá o Santo Antônio de ponta cabeça para trazer marido, ou não faz a trezena, a novena, sei lá o quê, pro namorado se apaixonar por ele? Isso é magia. Magia é magia. Você pratica magia na igreja evangélica. Aquilo é magia. Você pratica magia no candomblé. Você pratica magia na quimbanda. Você pratica magia na igreja católica. Magia. Tudo tem sua magia. Então, como eu pedi para aquele homem, aquela mulher se apaixonar por mim, mas eu pedi na igreja católica, é de Deus. Não tem diferença, gente. Não tem esse negócio de magia branca, magia negra. Tem a intenção, tem aquilo que você está querendo fazer. Ou você vai estar mexendo num vespeiro, ou você vai estar mexendo num ramo de flores. Então, cada um que decide pôr a mão tem que saber aonde está colocando a mão. Mas, naquele mundo sombrio, naquele mundo trevoso, naquele abismo, naquela mente destruída, naquela vida que está totalmente enlouquecida, essa pombagira e esse Exu do inferno pode ser a grande luz, o grande espírito e guardião de luz para tirar a pessoa das trevas. Consegue perceber que eu não gosto de romantizar as coisas, eu não gosto de contos de fadas e no final todo mundo é feliz. Eu não gosto, porque eu não acredito. Eu só acredito em construção. A gente constrói as coisas. A gente constrói. Então você constrói um sentimento, você constrói uma vida financeira, você constrói um filho, porque você pare ele. Então a gente constrói. Isso eu acredito. O que muita gente descobre ao longo da vida, né? Que a própria pessoa foi o seu próprio Satã. Sim, a pessoa entende ao longo da vida que ela mesma se acusou, que ela mesma era o próprio adversário dela, que ela mesma era o próprio desafio, o próprio inimigo da pessoa era ela mesma. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não é um processo fácil. Quando a gente entende quem a gente é, a nossa verdadeira essência, para que a gente está aqui, o que nos faz feliz, é libertador sim, é maravilhoso. Mas são processos dolorosos, porque se a gente não esvaziar, não tem como entrar coisa nova. Por isso que eu gosto do ocultismo. Porque se eu tiver um exemplo, se eu tiver uma necessidade com o preto velho e com o caboclo, eu recorro. Não importa. Se eu tiver uma necessidade com um Exu da Umbanda, eu recorro. Se eu tiver necessidade com um Exu voltado para outras divindades, eu recorro. Se eu tiver a necessidade de um Exu luciferiano, uma pombagira satanista, eu recorro. Porque eu não estou preso, eu não vou me negar a esses conhecimentos, eu não vou me negar a ter experiências, eu só não posso negar a mim mesmo, eu só não posso negar e ser o meu adversário, eu não posso criar na minha vida limitações, principalmente vindas de criação, de crenças e de histórias de gente do século, milênio passado, entendeu? Que vivia de horta, de fazer fogueira. Não, gente, já tem fogão, já tem geladeira, tem internet, tem tecnologia, o povo está indo para o espaço. Não, gente, tudo é evolução.
Senão, não tem sentido nenhum. Eu não tenho como viver na era de Moisés. Não tenho. Não tenho. Tanto é que é tudo muito confuso. Um dos mandamentos mais poderosos que tinha é não matarás. Não é isso? Eu vi Davi, eu vi um tanto de gente fazendo o contrário. Então, gente, sinto muito, mas... sabe, o Deus que falou não matará já matou um tanto de gente. Então, veja bem, eu estou falando de livros da Bíblia. Eu não estou desrespeitando ninguém. Eu estou falando das minhas crenças. Eu não posso viver na época de Moisés. Eu não quero atravessar Mar Vermelho nenhum. Entende? Não quero. Não quero ter que andar no deserto descalço. Não quero. Entendeu? Povo do inferno, povo da lira. Presta atenção na profundeza disso e se você for refletir como é libertador. Lembra, para quem assistiu, eu fiz um vídeo aqui, como desfazer a macumba. E lá eu disse que a pessoa que está fazendo a macumba, ela te estuda. Ela te estuda. Ela vê sua vida, a sua logística, aonde está seu coração, tudo que você faz, e ela começa te minando, ela vai te atacando. Estrategicamente com feitiços, com magias. E quando você for ver, colocou fogo no parquinho. Então, o que eu vou falar aqui agora é um aspecto positivo, que o povo do inferno resolve muito bem, e um aspecto negativo, se a gente pode chamar assim, quando é utilizado para o ataque. Entende? Então, entenda das duas formas, tá? E isso depende do Exu, da pombagira, do médium, ou enfim, do que a pessoa está contratando e quem aceita fazer. Então não vamos entrar no mérito. Eu só estou dizendo para saber que existe. Então vamos lá. O alcoolismo, os perseguidores, porque tem gente que é o verdadeiro capeta, né? Os ataques espirituais, as drogas, a abstinência, tudo isso, ó, leva as pessoas, os transtornos psicóticos, os transtornos emocionais, as pessoas que querem impor domínio sobre os outros, então querem dominar todo mundo, querem dar ordem, e assim, o coronel, né? As pessoas que fogem da realidade, que acreditam em Papai Noel, as pessoas que te oferecem riscos de vida. Ó, as pessoas que te oferecem riscos de vida. Isso é profundo, tá? É que nem tudo pode falar no YouTube. Então, algumas coisas mais pesadas, vocês vão tirando pela cabeça de vocês. As fofocas destrutivas. Então, o ofó, né? A gente sabe muito bem que tem pessoas que amam plantar sementes, que amam separar casais, que amam a discórdia, porque são pessoas frustradas, são pessoas sem amor, são pessoas que não têm o que fazer, são pessoas que não têm roupa para lavar, são pessoas que não estão contentes com a vida delas, são pessoas que não conseguem nada, são pessoas extremamente derrotadas e elas usam o poder da fofoca para gerar todos esses infortúnios e percalços que a gente sabe as consequências. Porque muitas vezes, meu bem, o poder da língua é mais rápido do que o poder da macumba. Tá? Fica a dica. Então, pessoas que não aceitam o não, as pessoas resistentes, o terrorismo. Então, tem terrorismo emocional, tem terrorismo familiar, tem terrorismo não sei do que. Não pode falar as coisas aqui. E as desordens familiares. Então, o que eu acabei de dizer? Esses Exus e essas pombagiras têm a habilidade, têm o poder de entrar nesse caos dessas pequenas coisas que eu comentei aqui, porque é infinito, né? Dá para falar um dia. E eles trazem a ordem. Eles trazem o caminho, eles trazem a solução. É trabalhoso? Lógico que é. É muito trabalhoso. E tem as pessoas que provocam, através do ataque, esses tipos de coisas. Então, cada um por si, Exu para todos, né?
Irmãos, é isso. Espero que eu tenha contribuído com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu aprofundei o melhor que eu podia. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, mas aí vocês colocam nos comentários o entendimento de vocês, o que vocês conhecem que eu não falei. Isso é importante também. Não importa a sua vertente, eu gosto. E vira um conteúdo, né? Vira um conteúdo. Porque quem passar por aqui, assistir o vídeo e ler os comentários, vai aprendendo, principalmente para os médiuns iniciantes, né? Eu acho bem interessante. Então, fechamos a nossa gira. Agradeço a presença de vocês, o carinho de vocês e aguardem as cenas dos próximos capítulos. Gratidão.